Bom, então, boa noite, pessoal. Então, vamos começar agora a nossa sexta aula do curso de anestesia para cirurgia cardíaca, né? Então, essa aula está sendo ministrada no âmbito do programa de residência médica de anestesiologia do Hospital Angelina Caron. Esse curso é promovido e coordenado por mim e pelo Dr. Gustavo Reit Ferraza. E o tema da aula de hoje é a avaliação da válvula aórtica e o manejo da estenose aórtica na cirurgia cardíaca. Então, o roteiro da aula, ela vai passar por vários temas. Primeiro, a fisiologia da estenose aórtica e a abordagem clínica que né, deveremos ter na condução de um caso assim. A atuação do anestesiologista e a anatomia da válvula aórtica em detalhes, inclusive detalhes ecocardiográficos, né? Com avaliação principalmente por ecocardiograma transesofágico, que é o que nós utilizamos durante o transoperatório, né, em centro cirúrgico. Os cálculos ecocardiográficos para estimar a área valvar, da válvula aórtica e o manejo anestésico de pacientes com estenose aórtica. Além disso, também no final vamos dar alguns detalhes sobre a avaliação que o ecotransofágico pode trazer após o implante de uma prótese valvar em posição aórtica. Então, vamos começar aqui pela parte de fisiologia, né, da estenose aórtica, né? Então, existem alguns fenômenos básicos que nós vamos nos deparar nessa situação, porque a área diminuída da válvula aórtica vai impor um aumento da pós-carga ao ventrículo esquerdo. Então, esse ventrículo esquerdo ele vai trabalhar com uma pós-carga fixa, que vai depender do grau da estenose da válvula aórtica, né? E o que vai promover nele um débito, um volume sistólico fixo de trabalho, né? Então, com isso, com essa resistência aumentada à ejeção do ventrículo esquerdo, teremos nesse ventrículo esquerdo uma elevação progressiva e contínua da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Então, essa elevação da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo vai acabar promovendo alterações histológicas no ventrículo esquerdo, né? Provocando a sua hipertrofia e uma disfunção diastólica no relaxamento do ventrículo esquerdo. E também com isso nós teremos alterações na alça de pressão-volume de trabalho do ventrículo esquerdo. As consequências, né, dessas alterações hemodinâmicas, da estenose aórtica, elas podem ser representadas nas fases do ciclo cardíaco. Então, existem as quatro fases clássicas, né, do débito cardíaco, né? A fase um que seria a fase de enchimento ventricular, a fase 2 de contração isovolumétrica, a fase 3 de ejeção ventricular e a fase 4 de relaxamento isovolumétrico, né? Então, essas quatro fases serão impactadas pelo fenômeno do aumento da resistência fixa ao débito cardíaco e aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Então, nós veremos que na fase um, no enchimento ventricular, o sangue ele vai trabalhar, ele vai fluir do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Como na estenose aórtica a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo vai estar aumentada e a complacência do ventrículo esquerdo diminuída, então vai haver uma dificuldade para esse enchimento ventricular passivo do ventrículo. Essa fase um que começa com a abertura da válvula mitral e vai até o fechamento da válvula mitral, né? A fase 2, a contração isovolumétrica, quando o ventrículo iria contrair com ambas as válvulas fechadas, né? Então, a pressão intraventricular, ela aumenta progressivamente até que a pressão intraventricular supere a pressão da aorta e ocorra a abertura da válvula aórtica, né? Onde nós teríamos marcado o início do período sistólico. Na fase 3 nós teremos a ejeção ventricular efetivamente acontecendo, né? Com a superação da pós-carga do sistema arterial. Então, nessa fase, a válvula aórtica vai estar aberta e ela vai ocorrer, essa fase, até que a pressão do ventrículo esquerdo seja equalizada com a aorta, ocorrendo então o fechamento aórtico, né?
E a fase 4, a fase do relaxamento isovolumétrico do ventrículo, né? Então ele vai ocorrer quando a válvula aórtica se fecha e com ambas as válvulas fechadas vai haver um enchimento passivo com a pressão intraventricular do ventrículo esquerdo diminuindo bastante. Então esse seria considerado o início do período diastólico do ciclo cardíaco. E aqui a gente vê a repercussão desses fenômenos da estenose aórtica quando a gente compara uma alça de pressão-volume normal com uma alça de pressão-volume na estenose aórtica, né? Então a gente vê que a fase um ela acaba tendo uma alteração, principalmente no ponto em que nós teremos uma pressão diastólica, devido à pressão diastólica elevada, né? Então, nesse ponto, nós teremos nós conseguiremos o fechamento da válvula mitral a partir de uma maior pressão diastólica no ventrículo esquerdo, né? É, a estenose aórtica vai promover uma inclinação diastólica com aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo devido à disfunção diastólica. E aí nós observaremos que o pico sistólico elevado faz com que a fase 4 acabe sendo estendida, e enquanto que a fase 2 e a fase 3 estarão trabalhando com uma pressão aumentada em relação à resistência que o ventrículo vai estar trabalhando, né? Portanto, então, nós teremos uma alteração da alça pressão-volume normal para a situação em que o ventrículo trabalha com uma pressão diastólica final elevada, né, na estenose aórtica. Pode passar. E isso acontece com um fenômeno que vai provocando compensações e adaptações fisiopatológicas nesse ventrículo esquerdo, né? Então, uma das consequências é o remodelamento que vai acontecer no tecido, né? Remodelamento histológico do miocárdio. Então, vai haver um fenômeno da hipertrofia concêntrica, né, do ventrículo esquerdo, né? Ou seja, um espessamento, um aumento do tamanho da parede do ventrículo esquerdo, né? E existe uma razão fundamental para que o ventrículo esquerdo se defenda com esse remodelamento, essa hipertrofia concêntrica, que é baseada na lei de Laplace. Que a lei de Laplace ela diz que a tensão de parede no ventrículo ela pode ser compensada aumentando o espessamento da parede ventricular, né, do miocárdio, né? Então, o objetivo do coração com a hipertrofia concêntrica, quando ele trabalha contra uma resistência aumentada, é normalizar a tensão parietal no músculo cardíaco, né? Mas durante esse processo a gente acaba tendo consequências como a redução da complacência, né? Porque a parede miocárdica, além de espessada, ela tem alterações intrínsecas na sua constituição, então acaba fazendo miocardiosclerose e alterações do padrão de desenvolvimento do tecido cardíaco, o que leva essa parede miocárdica, além de espessada, ela também ficar com tendência a provocar arritmias nesse ventrículo esquerdo que vai estar hipertrofiado, mas porém com tecido que pode estar tendo alterações histológicas, né? E um importante desvio da curva diastólica, né? Então esse ventrículo ele vai ser menos hábil em tolerar variações de volume, tanto para mais quanto para menos, né? Então, as consequências principais desse aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, na questão hemodinâmica, serão o aumento das pressões retrógradas do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo e do átrio esquerdo para o sistema capilar pulmonar, né? Podendo provocar até no extremo uma congestão pulmonar. Nós teremos também um aumento da dependência do enchimento passivo do ventrículo esquerdo na fase 4 da sístole arterial, né? Então, essa sístole arterial ganha importância para que ela promova o enchimento passivo do ventrículo esquerdo a partir de uma câmara de ventrículo esquerdo menos complacente, menos receptiva ao volume, né? Então, ele precisa dessa sístole atrial para terminar o enchimento do ventrículo esquerdo, o que impõe uma importância fundamental num ritmo sinusal nesses pacientes, né?
E um risco de que a fibrilação atrial, principalmente se ela se desenvolver agudamente nesses pacientes, pode descompensá-lo, tirar de uma situação de um equilíbrio, né, em relação à situação hemodinâmica e levar a uma descompensação aguda, a fibrilação atrial aguda, por conta dessa falta da colaboração da sístole atrial no enchimento do ventrículo esquerdo, fazendo com que a pré-carga do ventrículo esquerdo fique muito baixa e isso tem uma repercussão negativa no débito cardíaco, né? Pode passar a próxima. E outra consequência, né, dessas alterações da resistência com que o ventrículo trabalha cronicamente, ocorrendo hipertrofia concêntrica e alteração histológica do padrão do miocárdio do ventrículo esquerdo, é um aumento da demanda de oxigênio, né? Então, a massa miocárdica aumentada vai consumir mais oxigênio, né, para trabalhar, além do que a própria tensão da parede, trabalhando com uma resistência que é fixa, né, na válvula aórtica estenosada, ela vai provocar um aumento do consumo de oxigênio, né? Então, os picos de pressão sistólica para vencer essa resistência, né, na via de saída do ventrículo esquerdo vão se tornando cada vez maiores, né, gerando um aumento de consumo de oxigênio e tornando esse miocárdio muito sensível à isquemia. E também uma dependência maior de um tempo de ejeção desse ventrículo que seja normal ou aumentado. Ou seja, é um ventrículo que trabalha melhor em frequências cardíacas normais ou mais baixas. Porque se a frequência cardíaca estiver alta, o tempo de ejeção diminui. Como o volume é fixo, então o débito cardíaco pode cair abruptamente numa situação de taquicardia ventricular, né? Outra situação que nós temos que levar em conta é esse miocárdio espessado fazendo um comprometimento da perfusão coronariana por compressão extrínseca devido à alta pressão intramiocárdica e à elevada pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Então, na hora da sístole, pode haver uma compressão dos vasos subendocárdicos. E a região subendocárdica já é uma região mais exposta à isquemia, né? E nessa situação fica mais frágil ainda a esse processo, né? Então, a diástole, né? Ela também é um grande problema se tiver encurtamento do tempo diastólico, né? Porque o tempo de perfusão coronariana, que predominantemente ocorre na diástole, também ficará reduzido. Então, outro motivo para nós não termos uma aceleração da frequência cardíaca ventricular nesse tipo de paciente, né? E a isquemia subendocárdica pode estar ocorrendo e agudizar em muitos momentos, mesmo na ausência de lesões obstrutivas ateroscleróticas coronarianas, né? Então, outro motivo para haver um comprometimento da irrigação da região subendocárdica desse miocárdio. Então, os parâmetros hemodinâmicos, né, eles terão uma alteração marcante, né? Então, a gente verá, se a gente tiver no laboratório de hemodinâmica, por exemplo, né, as pressões de pico sistólica do ventrículo esquerdo vão estar muito aumentadas num ventrículo esquerdo trabalhando contra uma resistência fixa, como uma estenose aórtica, né? Então, vai haver um aumento muito grande na fase 3, né? O aumento da verticalização, e nós veremos pressões de pico sistólicas de ventrículo esquerdo muito importantes. Da mesma forma, medindo no laboratório de hemodinâmica a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, ele também pode ter aumento de 2, 3 a 4 vezes no nível basal de um coração normal, né? Na pressão diastólica final, né, por conta da elevação, do aumento da resistência à ejeção desse ventrículo, e a complacência ventricular vai se demonstrar reduzida, né, com uma diástole mais rígida e uma inclinação importante na curva pressão-volume, como nós vimos nos gráficos anteriores, né? O volume de ejeção numa condição normal, ele pode variar de acordo com o aumento do inotropismo cardíaco e em situações de ter um volume de ejeção adequado, vai estar fixo. Ele vai estar fixo por conta da estenose da via de saída do ventrículo esquerdo, né? Então, esse volume de ejeção ele vai estar mais relacionado ao tempo de ejeção do que à capacidade contrátil do ventrículo esquerdo, né? E o trabalho sistólico do ventrículo esquerdo vai estar muito aumentado, né?
Então, essa situação do trabalho do ventrículo esquerdo e o estresse da parede vai estar aumentado. Isso precisa ser levado em consideração na questão da relação de demanda de oxigênio e oferta de oxigênio para esse miocárdio, né? Então, duas mensagens principais, né, que fica dessa parte da fisiologia geral da estenose aórtica, é que essa elevação da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo na estenose aórtica vai refletir sempre numa disfunção diastólica, ocorrendo junto com uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, e isso é uma fase que antecede a falência sistólica. Então, na progressão da doença, né, o ventrículo esquerdo ele tem um trabalho aumentado, que aumenta progressivamente, de acordo com o aumento dessa resistência à sua ejeção, até chegar num ponto que a própria degeneração histológica do ventrículo esquerdo vai levar à falência do ventrículo esquerdo e nós teremos daí uma situação diferente, que é um ventrículo esquerdo com insuficiência, trabalhando contra uma resistência fixa de uma estenose aórtica de longa data. E outra mensagem é que esse gradiente transvalvar e alta pressão diastólica final do ventrículo esquerdo vão sempre comprimir essa circulação subendocárdica, né? Então, um dos sintomas comuns desses pacientes é a angina. Então, o paciente pode ter angina mesmo sem ter lesão aterosclerótica das coronárias, simplesmente porque a região subendocárdica ela está sensível e exposta à isquemia subendocárdica por todos esses fatores que eu comentei com vocês até agora, né? Então, pessoal, depois dessa breve apanhado aqui da parte da fisiopatologia da estenose aórtica, agora a gente vai focar um pouquinho no aspecto do momento do centro cirúrgico, né, no momento do intraoperatório, né, e do papel do anestesiologista, né, no trabalho e na avaliação da cirurgia para troca de válvula aórtica ou outros tipos de cirurgia que estejam envolvendo esse tipo de pacientes, né? Então, o desfecho cirúrgico desses pacientes, mesmo em centro de referências, tem um grau de mortalidade importante, em torno de 1 a 3%, né? O manejo anestésico perioperatório tem influência nesse processo, até pela questão da fisiologia, fisiopatologia que nós acabamos de discutir no início, né? Então, várias situações que nós temos que manter frequência cardíaca adequada, ritmo cardíaco adequado, a situação da pré-carga adequada, e também a questão da resistência na aorta, né? A resistência vascular sistêmica no nível correto. Então, são vários elementos que o anestesiologista vai participar, né? E uma ferramenta muito importante para a gente fazer essa avaliação é o eco transesofágico intraoperatório. Então, ele vai dar numa condição em tempo real, uma avaliação tanto antes da instalação da prótese para ver a situação do ventrículo, os efeitos da própria anestesia após a indução, né? Assim como a avaliação pós-troca, como é que está essa situação da válvula, da prótese valvar implantada, se está ok, se está com algum leak, algum problema, né? Então é muito importante, né? E também essa situação, né, da integração num doente complexo, de um time multidisciplinar, né, o que a gente chama de Heart Team, né? E o anestesiologista tem um papel central, então cabe a nós, né, nos desenvolver cada vez mais para que a gente possa contribuir de uma forma proativa e significativa no desfecho positivo desse tipo de paciente, né? Então, agora nós vamos para a parte a avaliação da anatomia funcional da válvula aórtica, né? Então, parâmetros gerais, a estrutura normal de uma válvula aórtica, tem três cúspides, né? Então, é uma válvula tricuspídea, né? Ela tem os três folhetos coronariano direito, esquerdo e não coronariano, né? Tem uma área valvar estimada, dependendo um pouco de cada paciente, entre 2,5 e 4,5 centímetros quadrados, né? Ele tem um aparato subvalvar que inclui o trato de saída do ventrículo esquerdo, o próprio anel aórtico em si e a junção sinotubular na aorta já ascendente, né? Então, todas essas regiões vão precisar ser muito bem avaliadas, né, principalmente com o eco transesofágico, porque são críticas para a seleção de tamanho de prótese e outras decisões intraoperatórias que serão tomadas, né?
Uma das causas comum, sim, de disfunção e estenose de válvula aórtica, que pode acontecer até mais cedo em pacientes mais jovens, é a presença de uma válvula aórtica bicúspide, né? Que é relativamente comum, 1 a 2% da população em geral tem, essa condição, né? É também comum, né, nas situações de válvula bicúspide, pelo menos metade dos pacientes terem também dilatação ou ectasia da aorta, da raiz da aorta, né? É uma situação bastante comum. Outra causa comum de disfunção da válvula aórtica para o lado da estenose é a degeneração senil da válvula, né? Então, uma degeneração que vem com a idade. Então, pacientes acima de 75 anos já têm um risco bastante aumentado de apresentar uma estenose aórtica significativa, né? Por degeneração senil da válvula. E em países ainda em desenvolvimento, é um tanto comum a gente ter a origem reumática da estenose aórtica, né? Então, a inflamação a partir da doença reumática também é uma causa importante no nosso meio, né? Que leva à estenose de válvula aórtica, né? E aqui a gente tem uma apresentação, né, de uma abordagem no eixo curto da válvula aórtica, onde você consegue ver perfeitamente, se você tiver com uma boa imagem, o desenho das cúspides coronarianas, né? Então, na imagem ecocardiográfica, eventualmente você tendo cúspides perfeitas, naturais, sem aterosclerose, sem deposição de cálcio, elas podem ser até translúcidas no ecocardiograma, né? E, mas assim, de forma geral, você consegue identificá-las, né? Ali existem alguns parâmetros que você vai poder identificar se é acústica coronariana direita, esquerda ou não coronariana, de acordo com alguns padrões anatômicos que nós já discorreremos um pouco mais. E também tem uma imagem aqui de da região da válvula aórtica aberta, né, com as cúspides coronarianas e os ósseos coronarianos, o ósseo coronariano direito e o ósseo coronariano esquerdo, onde nasce a circulação coronariana que faz a proteção do coração, né? Então, essa imagem é interessante e eu gostaria daí que o Dr. Gustavo começasse a comentar um pouquinho esses aspectos anatômicos e ecocardiográficos aí da região da válvula aórtica. Boa noite, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, acho que a gente já formou um pouquinho de base de eco para já adiantar alguns tópicos, né? Aqui a gente está falando de um corte em eixo curto da válvula aórtica. Nas 2 semanas atrás, a gente falou algumas medidas relacionadas ao eco que utilizava esse eixo curto. Então, é aquela medida em torno de 45 a 50 graus, né? Às vezes até um pouquinho mais, em que você vê a sua válvula aórtica na transversal. Que nem o Dr. Emerson falou, é uma válvula que compõe três cúspides, né? E elas têm um nome para cada uma delas. E existe uma forma simples de a gente conseguir entender onde está cada uma. A válvula, a cúspide não coronariana, ela sempre vai ter uma relação muito importante com o septo interatrial. Então vocês vejam aqui na imagem superior, na imagem esquemática, você tem o RA, que seria o átrio direito, e o LA, átrio esquerdo, escrito em inglês, né? E no meio deles você teria o septo. A cúspide que tem relação direta com esse septo sempre vai ser a cúspide não coronariana. Isso até é um macete para vocês, às vezes, quando forem ver uma imagem de eco transtorácico, vocês vão conseguir melhor desviar, buscar ali esse ponto de referência que é o septo interatrial. E agora, indo no sentido horário, então, você tem a cúspide relacionada à coronária esquerda. Se vocês conseguirem ver o meu cursor, veja que eu consigo até delimitar eventualmente um possível ósteo aqui coronariano esquerdo ao lado da cúspide relacionada à coronária esquerda. E seguindo a parte então do sentido horário, na parte inferior da nossa imagem, você tem a cúspide relacionada à coronária direita. E essa imagem aqui anatômica, ela é perfeita. Tu vê que os ósteos, eles são reais e têm íntima relação com as cúspides. Então a gente já falou bastante sobre cardioplegia, né? Eventualmente a cardioplegia nas raízes, já falei nas primeiras aulas para vocês. Veja onde que seriam as raízes que você faria infusão ou mesmo fazer diretamente nos ósteos, né? Onde que você teria que injetar. Veja que se a válvula aórtica não estiver muito competente ou tiver
tiver com cálcio depositado no seu envolto, você vai ter dificuldades também relacionadas à parte da cardioplegia. Então, essa é a dica, primeiro no eixo curto da válvula aórtica, tá? Agora passando para o eixo longo da válvula aórtica, aquele corte realizado então em torno de 120 a 140 graus, que é quando você vê a sua válvula aórtica na longitudinal. Tá? Esse é aquele mesmo corte que a gente utilizou para medir o diâmetro da via de saída nas aulas anteriores. Aqui reside um ponto de conflito que é importante vocês já ficarem atentos logo no início na formação de vocês. No corte do eixo curto, na transversal, veja que a gente conseguia delimitar facilmente qual cúspide era qual. Agora no eixo longo, como que a gente vai saber? Porque a gente só está vendo duas cúspides, né? Quais são elas? Olha que interessante essa imagem na direita. Ele faz o mesmo corte no eixo curto e no eixo longo. E ele traça uma linha onde foi feito esse corte, né? Veja que essa linha, obrigatoriamente, a parte inferior dela, ela recobre a cúspide relacionada à coronária direita, tá? Então, na imagem do eixo longo, a cúspide da parte inferior, até aqui nessa outra imagem também, sempre vai ser a coronária direita. Já a cúspide na parte superior, que está relacionado até a válvula mitral aqui, você, a depender da angulação utilizada, ora vai estar cortando a cúspide relacionada à coronária esquerda e ora você vai estar cortando a cúspide não coronariana. Então esse corte é fundamental para você entender que a cúspide de coronária direita, ela sempre vai aparecer para você no eixo longo. Já as outras duas ali, a não coronariana e a coronária esquerda, vai depender da angulação e você que vai ter que fazer essa composição de imagens, né? Similar ao que a gente tem às vezes numa radiografia de tórax, um PA e um perfil, para você entender de fato o que está acontecendo. E aqui segue que nem completando agora o que o doutor falou, né? A gente entendeu levemente essa anatomia, o aparato subvalvar e é o caminho que essa fisiopatologia da estenose aórtica gera. Então, você primeiro tem uma obstrução, que ela é leve, vai ficando intensa. Essa obstrução vai gerar uma retenção de pressão. Aí já começa a gente a acostumar com o termo gradiente. Então, a pressão dentro da cavidade vai aumentar em comparação com a pressão lá na tua horta. Isso vai gerar uma hipertrofia do nosso tecido cardíaco. Esse tecido cardíaco hipertrofiado vai gerar alterações metabólicas e anatômicas que tornam o coração mais suscetível a ficar isquêmico, e um coração isquêmico, ao final, vai ficar disfuncional. Então, tudo aquilo que o doutor falou no começo pode ser resumido nessa trajetória que é feita pelo nosso coração. E aqui, então, eu volto a palavra para o Dr. Emerson para ele esmiuçar essa tabela para a gente, que ela é fundamental na classificação e no entendimento anatômico da doença. Perfeito, Gustavo. Então, nós entendendo já um pouquinho da fisiologia e fisiopatologia básica dessa obstrução, né, da saída do ventrículo esquerdo, né, representado pela estenose valvar aórtica, nós teríamos que estimar, né, se esse processo patológico ele está numa fase inicial ou já avançada da doença, porque eventualmente isso vai ser usado para decidir se esse paciente deve ir para a cirurgia ou ainda pode ser tratado clinicamente. E vejo que é uma decisão crítica, porque às vezes você não indicar, quando deveria indicar o tratamento cirúrgico, pode ter uma consequência que é um colapso cardíaco eventual, né, nesses pacientes, porque eles estão numa situação de fragilização em situações muito críticas do coração, né? Mas ao mesmo tempo, se indicar desnecessariamente uma cirurgia, você expõe o paciente a um risco alto, né? Que a gente viu que tem mortalidade mesmo em grandes centros de referência, né? A questão da cirurgia da válvula aórtica, então precisa ser muito bem esmiuçado. Com isso, existem vários critérios para tentar definir a gravidade da lesão aórtica. Então, em geral, a gente classifica essa lesão da válvula aórtica em leve, moderada a grave ou muito grave. Então, existe também uma correlação com os sintomas, né? Que os sintomas mais comuns são principalmente angina de peito, dispneia, e a questão da síncope, né? Ou desmaio do paciente, né?
Então, no paciente assintomático, ele teria uma indicação de cirurgia só se os parâmetros de gravidade fossem muito severos. Então, seria como muito grave, poderia indicar cirurgia. Agora, nos outros, em geral, a partir da classificação, de gravidade já importante, já seria indicada a cirurgia. Então, existem alguns parâmetros que nós vamos esmiuçar ao longo da aula, que se refere à velocidade máxima, tá, do fluxo passando pela válvula órtica em metros por segundo, o gradiente, né, o gradiente médio entre o ventrículo e a aorta, e a área valvar, que, digamos, seria o gold standard, o padrão, o que a gente mais olha com mais cuidado, seria a área valvar, em centímetros quadrados, ou a área valvar indexada em relação à altura do paciente, né, por metro quadrado. Isso é um parâmetro fundamental para que a gente vá classificar esse paciente em leve, moderada ou grave. Então veja que, vamos fixar no critério de classificação de gravidade no grave, né? Então, acima de 4 metros por segundo de velocidade máxima na válvula órtica, a gente já considera grave. Quando o gradiente médio for acima de 40 milímetros de mercúrio, também. E quando a área valvar aórtica em centímetros quadrados for menor que 1 centímetro quadrado, a gente pode dizer também que é uma situação de estenose aórtica grave com indicação cirúrgica, né? Mas vamos esmiuçar um pouquinho mais isso. Doutor, opa, posso fazer um comentário? Sim, sim. Então vamos lá, né? A gente fala da velocidade e aí a gente entendeu o porquê que é importante assim essa questão da velocidade, né? E a analogia mais fácil dos alunos entenderem, os alunos de residência, né? É que quando você tem uma mangueira, por exemplo, fornecendo um fluxo de água por essa mangueira, e vamos supor você aponta essa mangueira para o céu, você vê que quando você está com ela normal, ela vai um tanto da água e cai, né? Mas à medida que você comprime a ponta dessa mangueira, você nota que a velocidade de saída da sua água, ela acelera. Isso porque a gente tem isso cabalístico em várias coisas da medicina, né? São as relações de Bernoulli, né? Que é basicamente para como você tem um estreitamento da tua área final de alguma estrutura, que no nosso caso é a válvula aórtica, você tem que pensar o mesmo fluxo que passa na mangueira normal, não apertada, tem que ser o mesmo fluxo que vai passar, o mesmo volume que vai passar lá onde tem estreitamento. Como tem uma área menor para passar, para você conseguir compensar isso, você tem que aumentar a velocidade, você faz um aceleramento. Então, quanto menor a tua área na saída, mais rápido o fluxo de água ou de sangue, que no nosso caso, né, ele deve acontecer. Então, a velocidade, os aumentos de velocidade, eles correm de maneira conjunta com a diminuição da tua área valvar. Então a gente consegue estimar gravidade também analisando essa questão da velocidade. Por isso que aqui é principal, né? Então uma medida que você pode realizar é medir a velocidade na via de saída, ou seja, a velocidade na mangueira normal, e medir a velocidade lá no estreitamento, na válvula órtica estreitada, e fazer uma relação entre elas. Se essa relação for inferior a um quarto, você já começa a suspeitar que você tem lesões graves associadas à tua válvula aórtica. Retorno o comentário para o senhor agora, doutor. Perfeito, Gustavo. Mas eu acho que vai ficar claro assim com o progredir da aula, né? Quando a gente for mostrar especificamente como medir, exatamente com isso, né? Com a avaliação pelo ecocardiograma, né? Intraoperatório, né? Que nós conseguiríamos, quantificar, qualificar e quantificar essa lesão aórtica, né? Então, Perfeito. existem algumas janelas essenciais, né, para fazer a avaliação da válvula aórtica. Então, aqui nós vamos circundar em torno de três janelas principais, né, que seria a janela no esôfago médio da válvula aórtica no eixo curto,
no esôfago médio para a válvula aórtica no eixo longo e o transgástrico profundo, né? Então, são três incidências que nós poderíamos observar no eixo curto, contagem de cúspides, a planimetria da válvula aórtica, né? E com detalhes, por exemplo, nessa aqui está normal, né? Com o sinal da Mercedes-Benz, uma válvula tricúspide normal, né? Já no eixo longo, a gente vai poder avaliar melhor a morfologia, a calcificação, a via de saída do ventrículo esquerdo e a junção sinotubular, né? Então, várias medidas poderão ser feitas, né? A medida, por exemplo, do anel valvar aórtico. E no transgástrico profundo, nós teremos uma avaliação numa posição ideal para fazer a avaliação com Doppler espectral desse processo das velocidades que nós acabamos comentando superficialmente agora, né? Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente tem uma imagem de uma válvula aórtica bicúspide, né? Então, aqui nós estamos na parte da avaliação morfológica, né, da válvula. Então, o eco bidimensional, ele acaba sendo bastante importante. Ele não digamos, seria a primeira fase do exame, né? E ele vai nos dizer muito sobre a forma como se apresenta ali essa válvula aórtica, né? Então, aqui é um exemplo de que, com o exame bidimensional, no eixo curto ali da válvula aórtica, nós já identificamos uma alteração na válvula que chamada uma válvula bicúspide, né? E aí, eu acho que o Gustavo pode nos dar um pouquinho mais de detalhe, né, em relação ao que observar nessa situação. Então, perfeito, doutor. Aqui vamos começar de falar de alterações, né? Paciente com algumas alterações no eco. Antes a gente falou de anatomia do paciente normal para a gente ter um paralelo. Nós conseguimos ver que aqui, até quando a válvula está fechada, parece até ser uma válvula normal. Aqui você tem um pseudo-sinal da Mercedes-Benz, mas isso engana muito. Na sístole, quando a válvula está aberta, você vê que esses dois folhetos do lado direito da imagem, eles estão fundidos. Você tem uma RAF de fusão. Então ele forma o sinal da boca de peixe, né? Que parece uma boca de peixe aberta aqui no caso. Teve um desenvolvimento embriológico inicial, mas depois houve uma fusão desses dois folhetos. Então você não consegue estimar muito bem qual folheto é qual aqui, mas parece ter uma fusão do não coronariano com o coronário esquerdo, né? E assim por diante. Então, esse paciente ali você tem que avaliar tanto na sístole quanto na diástole. Esse paciente aqui é um paciente de válvula aórtica bicúspide que tem que ter um screening periódico, porque se tiver uma deposição de cálcio ou um tipo de febre reumática, você tem uma chance de gerar uma lesão severa. É aquele clássico paciente que vai na avaliação do cardiologista e ele manda tu fazer uma antibiótico profilaxia especial para evitar a todo custo qualquer deposição aqui de endocardite, qualquer coisa do gênero. Aqui então eu trago uma imagem também do eixo curto de uma válvula aórtica com uma deficiência importante da sua abertura, né? Você vê que os folhetos mal e mal conseguem abrir, e é uma disfunção quase que homogênea da sua válvula. Isso é um ponto para vocês começarem a entender. Bom, doutor, é muito fácil calcular a válvula aórtica, né, do nosso paciente, a área, né? Basicamente eu venho aqui e meço essa circunferência, mas isso é a circunferência do anel aórtico. A circunferência que a gente quer é dessa parte aqui que abre, da parte funcional, tá? Então, por isso que não é fácil medir, porque você vê como é assimétrico o que abre, né? Você muito dificilmente vai conseguir aferir de fato essa parte aqui só fazendo uma planimetria, vindo aqui fazendo um círculo e depois medindo a área da circunferência. Você precisa de métodos um pouco mais avançados que a gente vai ver na sequência. Perfeito, Gustavo. E daí, até comentando um pouquinho, a gente tem que também entender um pouquinho a limitação do método, né? Então, avaliar área valvar pelo bidimensional, pelo eco 2D, ele não é adequado. Para isso, a gente precisa de outras técnicas, né? Por exemplo, no eco do 3D, com reconstrução, ou eventualmente até com tomografia e 3D, né? Para fazer essa avaliação mais precisa da reconstrução morfológica ali da área valvar, porque a gente pode ser enganado por essa situação de estar olhando de forma bidimensional numa estrutura tridimensional e ter uma medida inadequada da área valvar e fazer né, que tenha alguma consequência no tratamento escolhido para esse paciente, né? Perfeito, doutor.
Agora a gente fala um pouquinho da parte sonoanatômica do paciente no eixo longo, né? Eu trago aqui um exemplo também de uma válvula aórtica bicúspide, tá? Então esse paciente você vê que é muito interessante, porque o folheto na parte superior, ele parece que ele, eu vou voltar do início aqui, ele parece estar normal, mas na parte inferior, você já, esse folheto ele some de certa forma, né? Isso não deveria acontecer. Provavelmente você tem uma situação de RAF muito parecida com o caso anterior, fazendo com que esse folheto seja deslocado para um canto que não está sendo avaliado pela essa incidência da nossa válvula. Que nem o doutor falou, a falha do método bidimensional. Conforme a angulação que tu oferece, você acaba perdendo determinadas estruturas, né? E aqui você vê que essa válvula possui alguma parte disfuncional também no setor de. É, perdão. Você vê que aqui a parte de Doppler desse paciente tem uma disfunção importante. Na no color Doppler. Vou fechar aqui para vocês a imagem correta. Quando ele vai fazer a sua diástole, ele acaba refluindo um conteúdo. Então é uma aorta que ela tem uma dupla lesão, tá? Veja bem, ó. Ele causa um fluxo turbilionar do nosso Doppler. Sempre que você tem fluxo turbilionar, indica que você teve uma alteração de coloração ali no nosso Doppler, né? Você teve passagem de sangue por algum orifício estreitado, gerando esse mosaico no ecocardiograma, e indica que tem uma possibilidade de estenose aqui na parte posterior da nossa válvula. E já também fazendo uma dupla lesão com uma regurgitação, um retorno de sangue na medida da diástole, quando não deveria acontecer. E aqui a gente tem um caso muito interessante, que essa estenose, eventualmente, ela não acontece no aparato valvar por si, mas sim em regiões anteriores ou posteriores. Se vocês analisarem, aqui você tem esse mosaico de Doppler sendo formado, acabei de comentar, né, um fluxo turbilionar. Porém, a nossa válvula aórtica, você vê que a cúspide aqui na parte superior da nossa imagem está nessa região. E aqui a parte inferior você também vê essa cúspide. Então, há alguma doença acontecendo na parte pós-valvar. Então, essa estenose ela é pós-valvar. Pode ser uma dissecção aqui do componente aórtico, fazendo estreitamento, ou um paciente que tem um anel aqui de estreitamento, comum em pacientes mais jovens, ou que chegam a uma idade adulta por mecanismos de compensação, conseguem viver até a idade adulta com essa doença por mecanismos de compensação do nosso ventrículo, mas você vê que o estreitamento ele é realizado após o aparato valvar. Então, isso é de extrema importância para manejo cirúrgico. Não adianta tu trocar a válvula se a estenose ainda está presente na parte pós-valvar do nosso paciente. Vamos então para a parte do Doppler, da parte do corte transgástrico profundo. Esse corte a gente já comentou com vocês quando a gente fez a avaliação do débito cardíaco, tá? Ele é um corte de suma importância para a gente conseguir avaliar o Doppler contínuo do paciente, tá? Então você tem um alinhamento adequado do ápice do ventrículo, tá? Com a válvula aórtica, permitindo que você tenha ali adequado alinhamento para fazer cálculos de Doppler, né? Aqui, então, nessa imagem do transgástrico profundo, você vê que é gerado também um mosaico na região pós-valvar. Essa imagem às vezes confunde ali o residente no início da formação. Aqui é o ápice do ventrículo, na parte inicial da imagem, e conforme ele vai vindo para baixo, você tem o trato de saída do ventrículo esquerdo e a nossa válvula aórtica. Então, o fluxo turbilionar está aqui na parte inferior. Então, ele pode ser usado para fazer diagnósticos de caráter mais qualitativos, usando o Doppler Color, mas também é utilizado, nós vamos ver na sequência, para fazer cálculos hemodinâmicos com Doppler contínuo. Vocês terem essa diferença, um Doppler Color para um Doppler contínuo. Então aqui vocês veem o alinhamento que é possível ser realizado, né? Passando no ápice, não realizando sobreposições de câmaras. Aqui ele poderia até ter sido um pouquinho mais preciosista e esse septo não está alinhado com o Doppler, mas passando nessa região. Novamente eu vou comentar, isso eu vejo que as pessoas têm dificuldade de entender. Nós temos dois tipos de Doppler que geram dados hemodinâmicos. Você tem o Doppler contínuo e você tem o Doppler pulsátil. O Doppler contínuo, ele vai medir sempre os dados que passam pelo menor estreitamento do nosso trajeto. Então, num paciente com estenose aórtica, o menor estreitamento do nosso trajeto grande parte das vezes, é na válvula.
Só se esse estreitamento for pós-valvar, que nem a gente viu. Mas ele vai trazer o dado do menor estreitamento. E ele sempre vai gerar um dado de Doppler, uma figura com caráter opaco, todo preenchido. Já no Doppler pulsátil, você tem que ou clicar num botão diferente ou mudar esses presets, ele vai medir o fluxo onde você setar. Então, eu quero o fluxo aqui na via de saída. Ele vai medir exatamente na via de saída, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado para medir exatamente na região que a gente gostaria. E com isso, a gente consegue fazer os cálculos que nós vamos ver na sequência para vocês. Doutor, posso passar a palavra para o senhor? Perfeitamente, Gustavo. Então, aqui a gente já viu alguns detalhes da avaliação de morfologia, né, da válvula, alguns detalhes de avaliação qualitativa da válvula, e agora nós vamos para a parte de avaliação quantitativa dessa válvula, né? Que é bastante importante, né? Então, para quantificar essa estenose aórtica, o quão importante ela é, né? Se é leve, moderada ou severa, né? Nós temos alguns parâmetros principais, né? Então, nós temos a velocidade de pico, né? Velocidade máxima aferida pelo Doppler contínuo, né? No jato da estenose aórtica. Nós temos um gradiente de pressão médio calculado através de uma derivada da equação de Bernoulli, né, simplificada, né, que nos vai permitir estabelecer o gradiente de pressão médio na área de importância, a determinação por planimetria direta ou por equação de continuidade da área valvar aórtica, né, e também a área valvar indexada pela superfície corporal, né. Então, aqui nesse slide, a gente tem um exemplo de entendimento, um esquema da equação de continuidade, né? Onde exatamente esse princípio, né? Baseado no princípio Bernoulli, né? Que esse fluxo, ele vai ser igual, porém com velocidades diferentes, se a área pela qual ele está passando é diferente, né? Então, isso é uma derivação, né, da equação de Bernoulli e que nos permite que a gente consiga chegar num valor que é uma estimativa da área valvar, né? Então, esse é uma das formas de serem feitas, né? E ela tem algumas etapas que terão que ser cumpridas e algumas medidas que terão que ser feitas para que a gente obtenha esse número, né? Então, aqui a gente vai poder é, quantificar um pouquinho melhor esses detalhes, né? Então, se o Gustavo quiser dar um aprofundamento e qual que é o passo a passo para você conseguir esse valor, né, estimativo da área valvar aórtica através dessa técnica quantitativa. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela introdução. A gente comentou isso, exatamente essa mesma questão, a parte inicial disso, principalmente, quando a gente fez o cálculo do débito cardíaco. Então, é aquele conceito. Se eu tenho a noção exata, são os dois cilindros, né, que se encontram. Um cilindro de base larga, mas com altura curtinha, e o outro cilindro com uma base muito curta e uma altura muito grande. O diâmetro da via de saída, é esse que está sendo mostrado nessa imagem, vai nos dar a área desse cilindro que ele é largo e curto. Então, eu tenho vários dados já desse cilindro, que é o primeiro, que é o cilindro do trato de via de saída. E o outro cilindro, ele é justamente o cilindro formado pela válvula órtica e o pós. Então, como que eu meço? O que eu quero no final das contas é a área da válvula órtica, que é a areazinha dessa base. O volume dos dois cilindros tem que ser igual. Então vamos começar, voltar nessa fórmula, a buscar todos os fatores menos esse A2. O A2 é o que a gente quer, é a área valvar. O A1 vai ser formado pelo diâmetro da via de saída. O V1 nós vamos utilizar o Doppler. O A2 é o que a gente quer. E o V2 nós também vamos utilizar o Doppler. Porque o que é essa altura, né? Essa altura é o VTI. O VTI é quanto que uma hemácia anda em um batimento. Então a gente consegue ter essa medida de VTI e ele é basicamente a altura do nosso cilindro. Então vamos para o começo. O primeiro passo que a gente tem que fazer é ir para o eixo longo da nossa válvula órtica, esse corte que a gente já está utilizando a aula inteira, e fazer a mensuração do diâmetro da via de saída. Com o diâmetro a gente tem o raio, né?
O raio é a metade do diâmetro. E daí a gente faz facilmente a conta do πr ao quadrado, que é a área da circunferência, né? Então a gente faz a avaliação desse diâmetro e coleta esse dado, tá? Posteriormente a isso, nós temos que ir para a coleta do nosso VTI da via de saída. Então, que nem eu comentei, para via de saída, o Doppler que a gente usa é o pulsátil, tá? Então, nós vamos para o Doppler pulsátil, nós vamos colocar o Doppler pulsátil precisamente aqui na via de saída. Então, vocês conseguem ver que a bolinha está bem na via de saída, eu setei aquela posição e vai gerar uma curva. Então, muito importante, esse fluxo ele está se distanciando, a velocidade é uma velocidade que está se distanciando do nosso probe. Então, ele vai ser sempre com valores negativos. Muito cuidado, que é comum a gente errar isso, tá? Então, dados negativos é o que a gente quer. Então você vai desenhar aqui, alguns ultrassons fazem isso de forma automática, né? Então você desenha aqui a tua curva e ela vai dar um cálculo para nós que é o VTI. Vocês veem no canto aqui direito da nossa imagem, né? Ela nos entregou um cálculo de VTI que inclusive veio em centímetros, certo? Outro dado que a gente pode pegar aqui é o de gradiente. O gradiente, que nem a gente falou, é esse delta de pressão entre uma câmara e outra, entre o ventrículo esquerdo e lá na região aórtica. Quando a gente fala de gradiente, é o gradiente dentro da câmara ventricular. Então a gente usa o Doppler pulsátil, que é o Doppler pulsátil que está vendo a via de saída. E o gradiente, a gente sempre vê o médio, tá? A gente nunca vê o gradiente máximo. Velocidade é máxima, gradiente é médio. Isso é outra coisa que pode haver uma confusão também. Velocidade de pico, né? Velocidade máxima. Mas o gradiente, a gente vê o gradiente médio, tá, pessoal? Então a gente adquiriu esse primeiro dado, pegamos esse dado aqui de VTI da nossa via de saída. Progredindo a isso, a gente vai para determinar o VTI agora do nossa válvula aórtica. Então a gente alinha e utiliza o Doppler contínuo. Então a gente muda ali no nosso ultrassom. A gente não seta mais o local que a gente quer, ele automaticamente vai pegar uma visualização da via de saída e vai pegar o menor estreitamento nesse trajeto, que no caso vai ser a nossa válvula aórtica estenótica. Então veja como a imagem do nosso Doppler continua negativo, mas ele já mudou. Agora é uma onda opaca, que não tem, ela não é preta no seu interior, ela é toda completa aqui, né? E novamente você faz o desenho aqui da nossa onda e vai conseguir os mesmos dados que a gente teve anteriormente. Gradiente, VTI e velocidade. E aqui no caso nós já estamos falando de uma velocidade de pico, uma velocidade máxima, tá? Quanto mais apiculada for essa onda, maior já é a nossa avaliação que essa válvula está muito estenótica, tá? Então a gente já começa meio batendo o olho, tu já tem uma noção que quanto mais apiculada e mais estreita e maior for essa onda, maior vai ser o estreitamento da nossa válvula órtica. Então aqui agora a gente pegou o VTI da válvula órtica, né? A gente guarda esse resultado. A partir de então, a gente consegue ir para a fórmula, né? Nós medimos a nossa via de saída, então você tem essa área, então π r ao quadrado, no caso ali o nosso raio era 1, então 1 ao quadrado vezes π, que era 3,14, vezes o nosso VTI da via de saída, que era 13,8, temos o lado esquerdo da fórmula. O outro lado, a área da válvula órtica, que é o que a gente quer, e o VTI da válvula órtica. Então a gente faz essas contas, passa para o outro lado fazendo a divisão, e você vai ter uma área valvar aórtica de 0,71 centímetros quadrados. Então, uma área da válvula aórtica já reduzida. Vocês ficam tranquilos que esses dados ultrassom, essa conta, o ultrassom faz todo sozinho, mas vocês têm que ter a capacidade de adquirir as imagens e ir salvando no nosso ultrassom todos esses dados que você coletou. Você tem que seguir o passo a passo e coletar todos esses dados, tá? E você tem tanto a área, então, quanto a velocidade de pico na válvula órtica e o gradiente na via de saída, gradiente médio na via de saída do ventrículo esquerdo. Você tem as três classificações que o Dr. Emerson apresentou naquela tabela para fazer uma avaliação completa da tua estenose aórtica. Tá? Deixar o doutor fazer um comentário também em relação a tudo isso. Perfeito, Gustavo. Então, assim, uma coisa que é uma
Não é tão simples também a gente obter um valor e definir exatamente esse, com toda certeza se a área valvar é exatamente essa, né? Porque tem algumas situações que a gente vai ter que levar em consideração, que é principalmente a função do ventrículo esquerdo, né? Então seria uma outra fase que seria medir essa função do ventrículo esquerdo, porque pode haver uma situação que o ventrículo esquerdo já esteja em fase de insuficiência e não tem uma capacidade contrátil adequada. E aí, às vezes, o fluxo que nós vamos estar medindo, essas velocidades, podem estar alterados por uma baixa capacidade de contração ventricular. Então, essa situação que a gente pode ter um gradiente alto e um baixo fluxo, ou então baixo fluxo e baixo gradiente, terão que ser usados alguns testes a mais, por exemplo, um teste de estimulação desse ventrículo com dobutamina para ver se a área valvar, o cálculo dela muda ou não quando você melhora a ejeção indexada desse ventrículo, né? O volume ejetado indexado desse ventrículo. Então, é só um lembrete de que ele serve na maioria dos casos, mas em alguns casos mais específicos, principalmente quando a gente tiver frente a um coração esquerdo insuficiente ou com arritmia muito severa, pode haver uma alteração na medida de uma alteração no dado obtido na forma como você vai efetivamente usar para decidir para fazer uma troca valvar ou não, etc, né? Então, É, só isso esse é, detalhe, é né? muito importante, né, doutor? Porque às vezes a gente induz o paciente e logo na sequência passa o eco, e às vezes a gente já vai naquela ansiedade de fazer todos os dados, né? Tu quer resolver aquilo, deixar feito, e quando tu bate o olho na pressão, o paciente está com 70 de sistólica, né? Principalmente um paciente grave desse. Então, muito importante. Por isso que tem alguns serviços que faz anestesia cardíaca com dois anestesistas, ou tem um ecocardiografista auxiliar, porque tu precisa estar muito atento ao manejo hemodinâmico desse paciente. Então, primeiro garanta que o seu paciente está em estado hemodinâmico normal, está com uma pressão sistólica boa, o perfil de drogas está bem ajustado, para daí você fazer as medidas de maneira mais fidedigna, né? Perfeito. Bom, pessoal, então, com esses detalhes aí que a gente já comentou, tanto a fisiopatologia, né, quanto a da apresentação clínica e ecocardiográfica, né, na cirurgia da válvula órtica, né? Então, a gente vai fazer um pequeno resuminho aqui em relação a metas hemodinâmicas, estratégias de condução, o que a gente deve fazer ou deve evitar, né, nesse tipo de paciente, né? Então, isso é uma abordagem, assim, primária, né? Claro que cada caso tem suas peculiaridades. Mas então, a gente já viu que é importante manter uma frequência cardíaca dentro da normalidade, ou se for para escolher, é melhor que ela esteja mais próxima, um pouco mais baixa. O que nós precisamos evitar é taquicardia, né? Por quê? Porque se tem um volume de ejeção fixo, ele depende tanto para sua ejeção, quanto também para o seu tempo de enchimento, né? Esse ventrículo depende de um tempo de ciclo cardíaco maior. Então, a taquicardia é inadequada para esse paciente, né? Outra coisa que a gente percebeu é a importância da contribuição do átrio, principalmente da contração atrial, para enchimento do ventrículo esquerdo, né? Para que esse ventrículo esquerdo possa manter um volume de ejeção razoável, mesmo frente a uma situação de resistência maior, né? Então, um ritmo sinusal é importante e lembrar que uma situação de uma descompensação por exemplo, uma fibrilação atrial ficando descompensada pode levar esse doente a um colapso cardíaco, né? Então, a gente tem que observar isso e ter um cuidado em pacientes que já têm uma fibrilação atrial, mas está com uma frequência baixa, tem que tomar muito cuidado com drogas que ajam no cronotropismo, que aumente esse cronotropismo, que nós podemos descompensar o nosso paciente nessa situação, né? A questão da volemia, né? Então, um ventrículo que tem complacência prejudicada, né? E que vai se agravando essa alteração da complacência ao longo da história natural da doença, então ele tolera mal variações de volume. Então, ele acomoda mal o volume, mas ele trabalha muito mal frente à hipovolemia. Então, é um paciente que você tem que evitar a todo custo a hipovolemia. Se esse paciente estiver sangrando por algum motivo, você tem que ir repondo adequadamente. Então, tentar manter um estado euvolêmico nesse tipo de paciente que tem o débito cardíaco fixo por uma estenose, né, de via de saída, é essencial, né? E a pressão arterial também, ela não deve
você não deve perder a resistência vascular sistêmica, né, de forma abrupta. Então, por exemplo, é um risco você fazer nesses pacientes um bloqueio de neuroeixo muito extenso, ou uso de nitroprussiato ou nitroglicerina, porque a gente tem que lembrar que aquele miocárdio que está hipertrófico e está com uma relação de demanda de oxigênio, oferta de oxigênio prejudicada, tem que lembrar que a pressão de perfusão coronariana ela é dada pela pressão diastólica da aorta, menos a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Como a gente sabe que esses pacientes têm a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo alta, então a gente não pode ter uma pressão arterial diastólica na aorta baixa, porque senão a pressão de perfusão coronariana pode cair muito. E lembrar que existe uma dificuldade natural nesses pacientes para perfusão coronariana devido ao aumento do estresse de parede, né, miocárdico e também a hipertrofia miocárdica, né? Então a gente pode levar até um processo isquêmico, né? Então, esses são elementos assim que a gente tem que ter no background, né? Na hora que você estiver trabalhando com esse paciente, enquanto existir aquela resistência fixa à saída. Depois que fizer a cirurgia e, digamos, esteja com uma prótese valvar funcionante normal, então já mudam bastante esse aspecto. Só que a gente tem que lembrar que as alterações histológicas do ventrículo esquerdo de hipertrofia e alteração histológica da formação desse ventrículo permanecerão, né? Mas só aquela resistência fixa será corrigida, né? Quiser ir para o próximo, Gustavo? Uhum. E aí, uma questão que nós temos que prestar muita atenção na hora de fazer da cirurgia em si, né, do procedimento de troca de válvula aórtica nesse paciente é a proteção miocárdica, né? Então, na hora de induzir a circulação extracorpórea, né, essa proteção miocárdica na estenose aórtica grave, com o ventrículo esquerdo muito hipertrofiado, com o ventrículo esquerdo pouco complacente, com toda essa situação de aumento da tensão parietal no ventrículo, isso dificulta muito a proteção miocárdica, né? Principalmente se for uma cirurgia que vai se prolongar. Então, a cardioplegia anterógrada, que é a técnica mais comum de ser usada via raiz da aorta, né? Ela eventualmente pode ser difícil ela pode não ter sucesso, porque nós podemos ter uma aorta calcificada. A gente viu que muitos desses pacientes têm ectasia da aorta, né? E tem pacientes que podem ter, inclusive, deposição de cálcio junto aos ósseos coronarianos, né? E prejudicar o sucesso do uso de uma cardioplegia anterógrada via raiz da aorta. Então, uma alternativa importante seria fazer uma injeção direto nos ósseos coronarianos, né? Nesse momento, a gente pode ajudar com eco transesofágico, né? Vendo se a perfusão está ocorrendo exatamente no ósseo coronariano, né? Tem que ser feita com uma pressão de perfusão adequada, né? Então, normalmente é uma pressão maior, porque ela vai ter que perfundir, né? E fazer a proteção do miocárdio mais espesso e com uma resistência maior, né? Pode-se pensar na cardioplegia retrógrada, né, via seio coronariano, né? Então, isso é uma possibilidade, apesar que a maioria dos estudos tem demonstrado que a cardioplegia retrógrada não é tão efetiva, mas ela pode ser usada e já foi muito utilizada no passado, né? E, eventualmente, a gente vai precisar de fazer uma dose maior e intervalos menores entre a infusão da cardioplegia nesse paciente para manter esse miocárdio adequadamente protegido, né? E outra estratégia para ser usada, que pode ser usada, é fazer a cardioplegia gelada, né? Ou manter o paciente numa temperatura mais baixa, exatamente para que o consumo de oxigênio durante a SEC seja menor e esse miocárdio que é difícil de ser protegido durante a SEC, né? Com a solução de cardioplegia, estando numa temperatura menor, o metabolismo é menor, então você tem uma chance melhor de proteger esse miocárdio, porque não é incomum nessa cirurgia, na saída de SEC, a gente se dá conta de que não foi adequadamente protegido esse miocárdio numa situação que a gente chama de stone heart, que é uma situação que o ventrículo esquerdo ele não consegue trabalhar adequadamente e muitas vezes, se você não tem recursos como botar o paciente em ECMO, né, uma assistência mecânica, né, da circulação, a gente pode até eventualmente perder o paciente em sala, né,
porque o ventrículo esquerdo apresenta ser totalmente inoperante em termos de função na saída de SEC ou já nos primeiros minutos após a saída de SEC, né? Então tem que se prestar muita atenção quando tiver estenose aórtica grave, hipertrofia importante e principalmente se tiver suspeita de deposição de cálcio nos ósseos coronarianos, tá? Então isso a gente tem que prestar muita atenção. E aqui no capítulo, na última fase aqui da aula, né, aqui a gente vai falar um pouquinho da avaliação da prótese aórtica logo depois, né, de implantada, de alguns parâmetros que a gente pode observar com o eco transesofágico, né, principalmente em relação à avaliação dos gradientes, né, então a gente viu, por exemplo, na estenose aórtica, um gradiente médio pode ser acima de 40 milímetros de mercúrio, né, e a gente tem que ver para quanto que baixou esse gradiente, né? Então vai ser feito os cálculos. Claro que cada prótese valvar ela tem especificamente um gradiente esperado, um gradiente residual. E isso vai estar nessa informação do fabricante, né? Então cada prótese já vem com a informação de que ela pode ter um gradiente residual de tanto a tanto, né? Então isso tem que ser levado em consideração e deve ser feita essa avaliação. Também tem que ver se não aconteceu uma situação de um mismatch entre a prótese e o paciente, né? Então, se a área valvar indexada ela estiver abaixo de 0,85 centímetros quadrados por metro quadrado, está inadequada, teria que eventualmente ser feita uma reintervenção ou até um alargamento, né? A questão também de avaliar mobilidades de folhetos, etc., se está sendo adequada nessa prótese, e também a presença de líquens e vazamentos ao redor dessa prótese, né? Eu acho que a gente tem alguns exemplos, né, disso aí, e eu gostaria que o Gustavo transcorresse um pouquinho mais, aprofundasse nessa avaliação imediata após a troca da válvula aórtica. Então, essa questão que o doutor comentou agora, a parte do leak, é um dos principais preocupações que a gente tem no implante da questão da válvula aórtica, né? Claro, o mismatch é muito importante, mas tu consegue às vezes fazer um estudo adequado anterior para evitar que isso aconteça, dentre outros fatores. Mas a presença do leak é algo que a gente tem um papel muito ativo, porque o que seria o leak? É uma expressão em inglês, que é o vazamento, essa regurgitação que ela não está acontecendo no meio da válvula, ela está acontecendo nas áreas adjacentes da nossa válvula, tá? Então, com o eco, a gente consegue avaliar principalmente as medidas de eixo curto e eixo longo. Você consegue ver que nas bordas da nossa válvula você tem fluxo no Doppler color. E não deveria ter fluxo ali, porque o sangue nativamente não passa naquela região. Então você tem que saber estimar da melhor maneira a intensidade, porque nos casos leves você faz uma conduta clínica, um monitoramento desse paciente. Já quando o leak ele é grave ou moderado, há uma necessidade de reintervenção imediata. Então isso eu via muito assim quando fui fazer o período lá em Rotterdam, porque esse fechamento ele quando você fazia observação clínica e o leak persistia, você conseguia fazer esse fechamento com alguns coils, os fiozinhos, né, que eles faziam de forma endovascular, tá? Então, como que você faz para avaliar a primeira parte? Você coloca esse eco no eixo curto, ali em 45 graus, e você observa onde que estão os pontos de leak, porque normalmente são mais de um ponto que está acontecendo. E você classifica que em origem em forma de relógio, né? Em quantas horas está cada leak, 3 horas, 4 horas, 6 horas, e você analisa esse ponto de leak. A intensidade do teu leak também pode ser relacionada a quantos pontos você tem. Então, às vezes você tem vários pontos de pequena regurgitação. Então, aí é uma questão que você começa a classificar como sendo moderado já. E você também consegue avaliar quão grave é esse teu jato.
Da mesma forma que a gente vai ver na aula seguinte sobre insuficiência aórtica, você consegue avaliar a vena contracta, que seria o menor estreitamento de regurgitação. Então, você mede esse menor estreitamento e quanto maior for esse menor estreitamento, maior são as gravidades relacionadas ao teu leak, tá? Então, você faz tanto o diagnóstico quanto você pode guiar o profissional para fazer o fechamento desses leaks, não levando à necessidade de troca de fato da tua válvula. Um outro ponto importante é que as válvulas, em sua produção, que nem o doutor falou, elas já vêm, vamos supor, com um gradiente, que ele é um gradiente de fábrica. Aqui você também tem um jato de regurgitação que ele é central e ele é feito assim já para você saber que essa ali é uma válvula que foi colocada, implantada e ela tem um jato nativo dela. Mas você nunca pode fazer uma similaridade entre esse jato que ele é central no meio da tua válvula de um jato que ele é periférico, que ele está relacionado mais ao anel ali, a região de inserção da tua válvula. Então o leak tem esse conteúdo muito importante, tá? E algumas outras complicações que você pode ter é também que o implante da tua válvula acabou acometendo o ósseo coronariano, gerando uma obstrução. E a gente viu como é íntima a relação entre as cúspides da válvula aórtica e os ósseos coronarianos. Então, às vezes, um ponto de rafia, um deslocamento ali do teu anel que você implantou de maneira não adequada acabou obstruindo a tua válvula aórtica. Então, isso é uma condição rara, mas catastrófica, de certa forma. Outro ponto seria uma dissecção da tua raiz. Você manipulou a válvula aórtica, né? A válvula aórtica às vezes frágil, calcificada. Então a manipulação gerou uma dissecção posterior ao teu implante. Também uma situação que você vê um flap ali dentro da tua via de saída, dentro da tua válvula aórtica e requer ali uma abordagem imediata. Outro ponto seria um ponto muito comum agora dentro da cirurgia cardíaca, que é a manipulação do tecido cardíaco, gerando uma lesão neuronal. E isso faz bloqueios atrioventriculares, sendo necessário a intervenção de marca-passo. Mais comum, eventualmente, na válvula mitral, pela uma topografia mais complexa do ponto de vista de cirúrgico, mas que pode ocorrer também na válvula aórtica. E por último, aqui teríamos o tamponamento pericárdico, que a gente já comentou na aula anterior, perdão, que é das complicações isquêmicas, mas é você tamponar por alguma lesão de fato que aconteceu no tecido, algum vazamento periprotético que ficou acumulando dentro do teu pericárdio, levando a um choque ali de etiologia mais obstrutiva nesse teu paciente. Então você requer um tratamento, uma drenagem antes de tu fazer o fechamento desse teu paciente, né? Acho que a gente chega no momento, no último slide, doutor. Teria alguma coisa a acrescentar desse tópico? Ótimo, Gustavo. Não, exatamente isso, né? Então, você vê que a observação e análise ali com o eco transesofágico ali no período imediato, na troca da prótese aórtica, ele é muito rico e ele tem um papel fundamental, né? Para que você possa indicar uma intervenção imediata que pode ser salvadora de vida ou aproveitar o momento para fazer uma correção do procedimento cirúrgico que não ficou perfeito, né? Porque a consequência disso, passando batido, é um paciente que pode complicar no pós-operatório imediato e ter consequências graves, né? Na sua evolução, né? Então, são muitas as situações que podem ocorrer, mas de forma geral, a gente abordou os principais tópicos aqui em relação à situação do tratamento, principalmente tratamento cirúrgico da estenose da válvula aórtica. Fica um tema que vai ser abordado no futuro, que é a abordagem ou a correção da estenose da válvula aórtica através de técnicas transcatéter, né? Então, como as TAVs, por exemplo. Então, isso nós vamos deixar para um segundo momento, né? Até para não deixar tão extensa aqui a aula. E na próxima nós abordaremos aí a questão da insuficiência da válvula aórtica. Aí estão as referências, né, que a gente utilizou para fazer a aula. E a gente está aí na sequência aí do dia a dia à disposição de todos vocês para discutir, para comentar, para, enfim, para enriquecer aí o conhecimento de todos nós em relação a essas situações que são sérias
e são complexas, né? Então precisa de um cuidado bastante importante para que a gente tenha um desfecho positivo nesse tipo de procedimento. Então, de minha parte, eu me despeço aqui de vocês, eu agradeço a presença de todos que ficaram até agora. E agradeço muito a companhia do Dr. Gustavo aqui, que é meu colega, e estamos levando adiante esse curso. Muito obrigado, Gustavo, e muito obrigado a todos. Muito obrigado, pessoal. Desejo uma boa noite a todos e desejo que todos aqui no futuro consigam calcular aí uma área valvar aórtica no seu ato anestésico, né? Então, muita persistência, vocês chegam lá. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite.